colega farmacêutico. O tema desse vídeo é orientações sobre como realizar a intercambiabilidade de medicamentos. Você sabe como proceder à intercambiabilidade de medicamentos? A permissão de troca entre medicamentos, referência, genérico e similar ainda é tema de dúvidas entre os profissionais e população. Para melhor compreensão do assunto, faça necessário primeiramente apresentar a vocês o conceito de cada uma dessas categorias de medicamentos: referência, genérico e similar. Os medicamentos referência são medicamentos inovadores, registrados no órgão federal, responsável pela vigilância sanitária e comercializados no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do seu registro. Já o medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência ou o inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração da sua patente ou de outros direitos de exclusividade, desde que comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade. Os medicamentos genéricos são designados pela Denominação Comum Brasileira DCB ou, na ausência desta, pela DCI, Denominação Comum Internacional. Já o medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir deste somente em suas características relativas ao tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por seu nome comercial ou de marca. Conforme a Lei 9.787 de 1999, produto farmacêutico intercambiável é o equivalente terapêutico de um medicamento referência, comprovados essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança deste medicamento referência. Para o medicamento genérico, desde o seu surgimento, aplica-se a obrigatoriedade de apresentação dos testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica. Contudo, a obrigatoriedade desses testes para os similares só se deu a partir de 2003, visto que para a obtenção do registro teriam que comprovar que possuíam o mesmo comportamento no organismo e as mesmas características de qualidade do medicamento referência. Porém, a apresentação dos testes de bioequivalência e biodisponibilidade para os medicamentos similares já registrados seguiu uma ordem de prioridade, sendo finalizado o prazo somente em 2014, quando todos os medicamentos similares tiveram que comprovar biodisponibilidade relativa ao medicamento referência, conforme determinado pelas resoluções da Anvisa RDC 133 de 2003 e 134 de 2003. A partir de então, passou-se a ser possível a intercambiabilidade não apenas entre o medicamento referência e seu genérico correspondente, mas também entre o medicamento referência e seu similar intercambiável. Quais normas regulamentam a intercambiabilidade para farmácias e drogarias? Essas normas são RDC 16 de 2007, que aprova o regulamento técnico para medicamentos genéricos. Em seu item 2.1, dispõe que será permitido ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento prescrito pelo genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo profissional prescritor. Em seu item 2.3, dispõe que, nos casos de prescrição pela DCB ou pela DCI, somente será permitida a dispensação do medicamento referência ou do genérico correspondente. Assim, a RDC 16 de 2007, ela deixa claro que é possível a intercambiabilidade entre medicamento referência e genérico, podendo o referência ser substituído pelo genérico correspondente e vice-versa, sendo tal ato de competência do farmacêutico. A outra norma é a RDC 58 de 2014, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas junto à Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para intercambiabilidade de medicamentos similares com o medicamento referência. Foi a partir dessa norma que se tornou possível a intercambiabilidade entre esses dois produtos, referência e similar, estando disposto no artigo 1º dessa norma que essa resolução determina as medidas a serem adotadas junto à Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para a intercambiabilidade de medicamentos similares com os seus respectivos medicamentos de referência. E dispõe em seu artigo 2º que será considerado intercambiável o medicamento similar
cujos estudos de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade relativa à bioequivalência ou bioisenção tenham sido apresentados, analisados e aprovados pela Anvisa, sendo que a Anvisa publicará e mantém publicado já em seu sítio eletrônico a relação dos medicamentos similares indicados aos medicamentos de referência com os quais são intercambiáveis. Na tela, segue link para consulta à lista de medicamentos similares intercambiáveis disponível no site da Anvisa. Assim, aplica-se a intercambiabilidade entre o medicamento referência e seu genérico correspondente e vice-versa, e entre o medicamento referência e o seu similar intercambiável contido na lista de medicamentos similares intercambiáveis publicada pela Anvisa em seu portal e vice-versa. Cabe ressaltar que não há previsão legal para a intercambiabilidade entre medicamento similar com genérico e nem entre medicamentos similares. A intercambiabilidade será inviabilizada quando o profissional prescritor decidir pela não intercambiabilidade de sua prescrição, devendo fazer essa manifestação por escrito no receituário, de forma clara, legível e inequívoca, devendo essa anotação ser feita de próprio punho, não sendo permitidas outras formas de impressão, tais como carimbo, etiqueta e assim por diante. Cabe ressaltar que a intercambiabilidade de medicamentos é ato privativo de farmacêutico, conforme resoluções do Conselho Federal de Farmácia 349 de 2000, 597 de 2014, bem como resolução da Anvisa RDC 16 de 2007. Para farmácias do serviço público, caberá a observância do previsto na norma da Anvisa RDC 53 de 2007, não aplicando às farmácias públicas o previsto na RDC 16 de 2007, bem como 58 de 2014. Conforme disposto na RDC 53 de 2007, as compras e prescrições no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, adotarão obrigatoriamente a denominação comum brasileira, DCB, ou, na sua falta, a denominação comum internacional, DCI. Dispõe ainda tal norma que a dispensação será feita mediante apresentação de receituário emitido em conformidade com o disposto na Lei Federal 9787 de 99 e observará a disponibilidade de produtos no serviço farmacêutico das unidades de saúde. O CRF São Paulo orienta os farmacêuticos a observarem as normas relacionadas à intercambiabilidade de medicamentos, de forma que seus atos sejam pautados no que nelas constam previsto. Orienta ainda que é dever do farmacêutico garantir o uso seguro, correto, racional do medicamento, atuando sempre em prol do cuidado e melhoria da saúde da população. Em caso de dúvidas sobre a intercambiabilidade de medicamentos e como proceder nessas situações, poderão contatar o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF São Paulo pelos canais que seguem na tela. O Departamento de Orientação Farmacêutico atende os profissionais inscritos no estado de São Paulo através dos seus farmacêuticos fiscais, com atendimento realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Obrigada!